Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, todos que estão conosco aí, ao vivo, nessa live importante. Quem está comigo aí, dá um sinal para nós, que legal, que bom ter vocês comigo aí. Estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio, gente? Tá tranquilo? Como é que tá o áudio aí? Tá chegando para vocês legal? Dani, me sinaliza aí o áudio, tá legal? Senão a gente tenta melhorar aqui para vocês, hein? Tá legal, bacana, bacana. Então vamos lá, gente. Pessoal, vim aqui trazer para nós compartilhar as últimas informações em relação a dois pontos importantes para todos nós que estamos aí nessa campanha do aumento do teto do ICMS, do IPI. Fiquei a tarde toda aí concentrado nesses dois assuntos. Como eu havia dito no vídeo anterior, dia 9/12 é o dia do PCD, né? Foi marcado como o dia do PCD, porque muitas coisas aconteceram nesse dia e aí a gente quer compartilhar com vocês o que a gente já conseguiu juntar de informação aqui. Vamos lá, como eu sempre digo nos meus vídeos, a gente precisa ter um pouco de serenidade nesse momento e responsabilidade com as informações, tá certo? Eu estava acompanhando aqui uma sessão do Senado Federal que discutia a questão do IPI. Eu vou deixar isso para um segundo momento e agora eu vou falar sobre a questão do ICMS. Olha, eu estava acompanhando aqui uma live que estava sendo feita, as informações que foram trocadas pelo pessoal da revista Reação. Como vocês estão sabendo, hoje foi realizado uma reunião ordinária lá no CONFAS e nessa reunião foi discutido o aumento do teto do ICMS. Carlos, qual é a fonte dessa informação? A informação que nós temos é a seguinte: deputado do Rio de Janeiro, Otávio Leite, que é uma fonte segura do pessoal da revista Reação, compartilhou isso e isso já se pulverizou. A gente precisa deixar consignado que as decisões do CONFAS são publicadas no Diário Oficial, essas decisões serão publicadas amanhã ou no máximo na segunda-feira, e aí sim a gente pode falar agora é oficial. Mas como a fonte é segura, todos nós, não só eu, isso não é mérito da Habilitar, mas todos nós que atuamos no segmento da isenção, já estamos aí nas mídias, nas lives, nos vídeos, publicando, dando ampla publicidade ao assunto, que é uma situação que todo mundo vai ficar sabendo logo. Então a gente resolveu compartilhar isso com vocês, para que vocês tenham a informação de primeira mão, aqui no que diz respeito à nossa abrangência, aqui, mas ressalvando essa responsabilidade da fonte da informação. Então vamos lá, vamos ao que interessa, que é o que está todo mundo querendo saber. Aumentou o teto do ICMS. É isso aí, aumentou. O ICMS, nós temos uma legislação, né, o convênio do CONFAS, no qual determina um valor de R$70 mil. O que o CONFAS fez hoje? Ele aumentou esse valor para R$100 mil. É isso aí, gente, R$100 mil. Só que essas aprovações no CONFAS hoje trouxe mais duas informações novas. Então possivelmente haverá a edição de um novo convênio, porque está trazendo situações novas. Então, primeira notícia boa: R$100 mil o teto do ICMS. Podia ser melhor? Podia. Nossa expectativa é que ficasse entre 100 a 120 mil. Uma grande maioria achou que ia ficar em 120, 140, chegaram até a falar de 200 mil, mas isso é uma realidade que a gente sabe que não ia acontecer. Mas é isso, R$100 mil é o teto do ICMS. Qual é a novidade do que foi aprovado hoje no CONFAS que trouxe para nós, além do aumento do teto? Veja bem, que isso aqui a gente vai ter que explicar direitinho para você entender, tá, gente? Salvo os desdobramentos da publicação, de tudo que a gente vai acompanhar, a informação que se tem também é a seguinte: Carlos, como que faz? Eu consigo comprar um carro acima de R$100 mil e ter direito à isenção do ICMS, né? Como vocês sabem, até então não era possível. Agora existe uma possibilidade. O que o CONFAS aprovou? Vejam bem, prestem atenção que esse ponto é importante. Se você comprar um carro até R$100 mil, você terá direito à isenção de IPI e de ICMS. Perfeito?
Se você comprar um carro acima de 100 mil reais, você terá direito à isenção de ICMS de até 70 mil reais. O que exceder, você vai pagar o ICMS. Vou dar um exemplo. Vou comprar um carro de 150 mil reais. Como que é a regra atual? Passou de 70 mil, não tem direito à isenção de ICMS. Como ficará? Aumentou o teto para 100 mil. Vou comprar um carro até 100 mil. Isenção total. Bacana, IPI e ICMS. Vou comprar um carro de 150 mil. Como vai ficar? Nesse valor, nesse carro de 150 mil, você terá isenção de ICMS até 70 mil. O que exceder, você vai pagar o ICMS. Ou seja, você terá isenção de ICMS em 70 mil reais e os outros 80 mil, que é o complemento dos 150, será cobrado o ICMS. Então isso é bacana, porque isso não era possível, né? Isso é muito bom. Então você que pretende comprar um carro num valor maior do que o teto, que será 100 mil reais, poderá se beneficiar da isenção de ICMS de até 70 mil reais. Deu para entender isso aí, gente? Se não entendeu, se não ficou claro para vocês, coloca aí, comenta para a gente tentar responder, tá? Eu estou tentando ser o mais didático para isso ficar claro. Então, teto de 100 mil, vou comprar um carro acima de 100 mil, tenho direito à isenção de ICMS? Você passará a ter. Porém, essa isenção de ICMS no veículo acima de 70 mil vai se dar até o valor de 70. Volto a dizer, carro de 150 mil, no exemplo que eu estou dando, você terá uma isenção de ICMS até 70 mil. Os outros 80 mil, você pagará o ICMS. É uma boa notícia, é uma excelente notícia. Tá? Outra informação que a gente tem, que o CONFAZ aprovou, e aí a gente precisa acompanhar isso com cuidado, é que o CONFAZ, gente, é um Conselho de Política Fazendária Nacional. Nesse conselho era determinado o convênio, né? Até então as isenções de ICMS era regida pelo convênio 38 de 2012. E agora o CONFAZ, a informação que nós temos é que ele trouxe uma exigência que será necessário cada estado, que todos os estados da federação aprove na Assembleia Legislativa uma legislação própria no que diz respeito à concessão da isenção do ICMS. Tá? A gente vai acompanhar como será o desdobramento disso, tá certo? Então, o que a gente vai ter que avaliar? Se a Assembleia, as Assembleias Legislativas, como que elas vão tratar essa matéria? Se elas seguirão a regra geral do CONFAZ ou se elas terão autonomia para mexer nesse valor. E aí eu já respondo a pergunta da Mirelle, que está nos acompanhando aí ao vivo. Mirelle, obrigado pela sua presença, tá? Então, a gente vai precisar acompanhar a publicação no Diário Oficial das regras que o CONFAZ aprovou hoje, para que nós possamos avaliar se a legislação estadual precisa estar em sintonia com o que foi aprovado no CONFAZ, dentro desses limites, ou se a legislação estadual terá autonomia para mexer nesses valores. Eu, particularmente, acredito que não. Será apenas uma questão de regulamentar em cada estado, tirar dessa dependência do CONFAZ essa legislação estadual, e que o Conselho de Política Fazendária Nacional continuará sendo ali, né, tendo um poder balizador, limitador dessas aprovações de concessão de isenção no ICMS, mas que os estados terão que ter legislações próprias. Cenas dos próximos capítulos, a gente vai ter que acompanhar isso aí com cuidado, né, analisar para a gente poder avaliar como que cada estado vai tratar essa matéria. Importante, vamos acompanhar a publicação no Diário Oficial, né, das decisões do CONFAZ, para que nós possamos continuar trazendo essas informações para vocês. Beleza? Eu acho que a notícia ela é boa porque ela traz ela oxigena, né, a situação no que diz respeito às isenções. As montadoras, gente, vão ter que se reinventar com essa nova legislação, com esse novo modelo. Por quê? Porque agora você vai poder ter opções. Você vai ter veículos até 70 mil com isenção de IPI e ICMS. O carro que exceder os 70 mil terá isenção de ICMS até o valor de 70 e o restante o cliente vai pagar. Então as montadoras vão poder oferecer mais de uma opção. Olha que maravilha! Mais de uma opção.
de veículos, isenção total, esse veículo aqui tem isenção só no que até 70 mil QCD você paga, o valor fica assim, fica assado, novas tabelas, novas políticas comerciais. Então a gente tem um novo mercado a partir de janeiro de 2022, quando isso tudo estiver resolvido. E é bom falar sobre isso. Carlos, beleza, aprovado, Confaz, tudo lindo. E aí, quando é que isso começa a valer? Gente, a gente tem que observar algumas coisas. Veja bem, essas legislações, elas precisam passar pelo crivo do Estado, né? Em regra, como que funciona, tá? Saiu a publicação do Confaz, cada Estado da Federação precisa internalizar essa decisão, né? Através de decreto do governo do Estado. Então, o governador, ele vai publicar um decreto e aí essa legislação será incorporada na nossa legislação estadual. Depois que esse decreto estiver pronto, é alterado o regulamento de isenção de ICMS, que é algo da competência. Esse regulamento, gente, é da Secretaria da Fazenda e é feito pela Secretaria, através de um decreto também, né, legislativo, mas é algo que está no controle da Secretaria da Fazenda, que é o regulamento. É com base nesse regulamento que os auditores analisam os nossos pedidos de isenção. Então, em resumo, saiu a publicação do Confaz. Efetivamente, nós só conseguiremos entender e ver isso acontecer quando o regulamento do ICMS estiver alterado. Aí o auditor conseguirá aplicar isso. Então, nós teremos ainda uma caminhada para que nós possamos ver efetivamente isso acontecer. E aí, o que vocês acham? Eu acredito que isso deva demorar aí, depois das publicações, isso deve demorar aproximadamente mais uns 60 dias para até efetivamente isso estar acontecendo. Então nós teremos aí janeiro, fevereiro, final de fevereiro, para começarmos a usar, efetivamente gozarmos desses benefícios. Beleza? E aí, gente, olha, a gente tem que pensar o seguinte. Eu tenho uma pergunta da Márcia aqui, então será 100 mil de ICMS total, acima até 70 mil parcial e teto de 200 mil IPI. Já vou falar sobre a questão do IPI, tá bom, Márcia? Mas em tese é isso aí, você tem razão. Então vamos lá, gente, outra coisa que é importante a gente conseguir aqui, tá? Muitas pessoas pensam que alterou o teto e o PVA, como é que fica? Gente, o PVA é uma outra legislação, um outro regulamento, tá? Então, alterou o teto do IPI para 100 mil, possivelmente, até porque vai ficar se isso não acontecer, vai ficar em completa desarmonia. Possivelmente o teto do IPVA também acompanhará o teto do IPI, mas isso não é automático, ao contrário do que as pessoas pensam. É preciso que haja alteração no regulamento do IPVA, isso também é legislação estadual. Mais fácil de resolver porque não depende do Confaz, depende de decisão do nosso Estado, do nosso governador, da Assembleia. Então a gente consegue fazer uma pressão local para que isso aconteça. Então possivelmente nós teremos esse cenário. ICMS 100 mil e IPVA continua em 70. É preciso corrigir essa tabela do IPVA no regulamento próprio do IPVA. E isso deve acontecer. Tá certo? Então, acreditamos que isso acontecerá naturalmente, mas não é automático. Me entendem? Não é automático. Alterou o ICMS, alterou o IPVA. Não, não é isso. Tá? As coisas precisam acontecer uma coisa de cada vez. Beleza? Eu acho que sobre o IPI, sobre o ICMS, é isso que eu queria trazer para vocês. A gente vai esperar a publicação do que foi aprovado hoje, para que isso seja colocado de maneira oficial, para a gente tratar os pontos dessa aprovação que aconteceu hoje no Confaz. Mas a notícia é excelente, excelente. E aí, algumas pessoas podem estar pensando, pô, cara, mas eu já tenho uma autorização de ICMS que está aí, não está válida ainda, no valor de 70 mil, como é que eu vou fazer? Vamos esperar. Vamos esperar, porque a gente vai ter que ver, junto à Secretaria da Fazenda, se essas autorizações serão canceladas, se serão substituídas, se vai ser necessário fazer novo pedido. Então a gente vai ter que esperar o caminhar das coisas para que a gente possa dizer isso para você de maneira concreta. Mas olha que notícia maravilhosa!
é só questão de burocracia, de tempo, de ajeitar as coisas, né? Azeitar aqui e ali, para que nós possamos gozar de um benefício que vai favorecer todos nós, né, que trabalhamos com esse público, e você, PCD, que está nos acompanhando aí agora com a gente, tá bom? Então é isso. Resumindo, ICMS aumentou de 70 para 100 mil, beleza? E aí você fica ligado aí nos canais da Habilitar para a gente manter você informado sobre essas questões de maneira mais pormenorizada, certo? Em relação ao IPI, vamos aproveitar e trazer uma canja aqui sobre o IPI. Eu estava acompanhando aqui a sessão no Senado Federal que discutiu o IPI. Vamos fazer aqui um breve resumo, tá certo? A Márcia pergunta sobre o IPVA aqui. Márcia, eu acabei de falar sobre essa questão da necessidade de aprovar isso alterar o regulamento de IPVA. Isso vai acontecer, é natural, mas não é automático, beleza? Vamos fazer um breve resumo aqui sobre a questão do IPI, tá certo? Gente, é o seguinte, o IPI tem um PL, que é o PL 5149, esse PL ele é de origem, né, ele nasceu no Senado Federal, beleza? Lá, a senadora Mara Gabrilli, que era a autora do projeto de lei, eu vou fazer um breve resumo, tá? O IPI vence agora em 31 de dezembro, então nesse PL ela sugeriu a prorrogação do IPI até 2026. Lembrando que a legislação que trata da isenção do IPI, ela é aplicável à pessoa com deficiência e o taxista, é uma mesma legislação, beleza? Então, vamos lá. A PL prorroga o IPI até 2026, revoga 2 artigos da legislação atual que tirava essa condição do monocular, ou seja, em resumo, ela inclui as pessoas com visão monocular, ela inclui as pessoas com deficiência auditiva, e assim ela saiu do Senado. Indo para a Câmara dos Deputados, o relator na Câmara dos Deputados, o deputado Thiago Dimas, incluiu um valor de R$200 mil, tá certo? Então, preste atenção nesse ponto, que é uma informação muito sutil. Até março de 2021, nós não tínhamos teto para o IPI. Você podia comprar um carro de qualquer valor. Pois bem, quando o presidente editou a medida provisória criando um teto de IPI para R$70 mil, ficou inviabilizado o negócio. A medida provisória foi analisada pela Câmara dos Deputados e esse valor foi para R$140 mil, que é o que nós temos hoje. Então o IPI hoje é R$140 mil. O que o PL fez? Como esse valor de R$140 mil era válido até 31 de dezembro, em tese, a partir de janeiro, não teria de novo valor para o IPI. Ou seja, o IPI, o carro comprado com IPI, poderia ser de qualquer valor. Assim saiu esse projeto do Senado. Chegando na Câmara, o Thiago Dimas, que era o relator, falou assim, não, peraí, vamos lá. Beleza, está incluindo os monoculares, está incluindo os auditivos, está prorrogando até 2026 e não tem teto, porque vai acabar em 31 de dezembro. Hoje o teto é de 140. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse teto de 140 para 200 mil. Vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor, vai subir para 200 mil. Então eu vou mudar isso aqui. Só que parece que é uma boa, mas se você avaliar direitinho, ele trouxe a coisa numa situação pior. Por quê? Porque não existiria teto a partir de janeiro, entendeu? Não existiria teto. O que ele fez foi aumentar, ficou melhor do que hoje, né? Essa proposta de 200 mil é melhor do que hoje, que é 140. Mas se você pensar a longo prazo, até 2026, esses 200 mil ele vai depreciar. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver aí ao longo dos próximos 5 anos, o que será possível comprar com 200 mil. No primeiro momento, é bacana, joia, mas se você pensar a médio e longo prazo, isso é uma coisa que a gente tem que pensar com um pouco de cautela, senão a gente fica vivendo o que está vivendo no ICMS, né? Que com 70 mil você não comprava nada, hoje não compra nada, e na época que foi instituído, você tinha muitas opções de veículo. Então, voltando à questão do IPI, esse projeto de lei foi para a Câmara dos Deputados e o deputado colocou esse valor de 200 mil lá. E aí, houve toda uma discussão sobre a fonte. E aí, aqui é que está o ponto principal. A fonte desse recurso.
já que está incluindo as pessoas como os monoculares, os auditivos, né, vai aumentar a despesa do governo, né? Porque a isenção de impostos, gente, é renúncia fiscal. O governo vai deixar de arrecadar. E de onde que vai sair esse dinheiro para contemplar esse povo todo, né? Então era necessário indicar fonte de onde que ia sair esse dinheiro. O deputado Thiago Dimas, ele incluiu lá, ele revogou um benefício que estava sendo dado à indústria farmacêutica, remédio, é uma coisa que não convém a gente trazer aqui porque não é a nossa área. E aí ele disse, olha, aumenta para 200 mil e a fonte desse lugar aqui, que era justamente essa questão da indústria farmacêutica e a questão ligada mais à área da saúde. Como ele alterou esse projeto, voltou para o Senado, que é a casa que iniciou. Ela saiu de um jeito no Senado, chegou lá na Câmara, a Câmara alterou. Então volta para o Senado analisar, que foi o que aconteceu hoje. E aí, no Senado, isso não houve um consenso em relação a isso. O senador Romário, que era o relator desse projeto no Senado, ontem ele tinha publicado um relatório onde ele não aceitava esse valor de 200 mil reais e nem essa fonte de recurso para custear isso. Hoje, durante o dia, durante as negociações, o senador Romário, junto com a senadora Mara Gabrilli, o líder do governo, na Câmara, no Senado, eles chegaram no entendimento. O líder do governo, ele disse mais ou menos assim, inclusive ele disse isso em sessão hoje, que é o senador Fernando Bezerra. Ele disse o seguinte, olha, se não for assim, o presidente vai vetar. Então, se não criarem o teto, se não tiver um teto de 200 mil, se a fonte não for essa, o presidente vai vetar. E se ele vetar, vai parar tudo, né, gente? Porque se o presidente vetar esse projeto, isso vai ter que voltar para o Congresso analisar o veto. E aí nós vamos ficar aí mais 90, 120 dias sem lei que dê direito à isenção do IPI. Então o melhor era construir um acordo. E foi com base nisso que se construíram um acordo. E aí o senador Romário trocou o projeto dele, né, e o relatório dele e sugeriu um relatório nos moldes do que veio do Congresso, da Câmara dos Deputados. Então, resumindo, como ficou, Carlos? 200 mil, teto de 200 mil para o IPI, inclusão dos monoculares, inclusão dos auditivos e prorrogar até 2026. Este é o texto base e foi aprovado pelo Senado. Então, isso está aprovado. A partir de janeiro nós teremos isso. É óbvio que tem a sanção do presidente. Porém, tem dois destaques desse texto que precisa ser analisado na quarta-feira. O presidente Rodrigo Pacheco, ele se comprometeu em analisar esses destaques na quarta-feira. E quais são esses destaques? Esses destaques não têm a ver com o texto principal, que é o que eu acabei de dizer agora. Os destaques não têm a ver, dentro do meu entendimento, dentro do meu juízo, salvo o melhor juízo, né? Eu não sou especialista em processo legislativo, mas a gente entende um pouquinho. Então, os destaques não têm a ver com o texto principal, ao meu juízo. Qual é o texto principal? Prorrogação até 2026, teto de 200 mil, inclusão dos monoculares e dos auditivos. Os destaques é a fonte, de onde vai vir esse dinheiro para custear tudo isso. Esse é que é o destaque. Por quê? Os senadores, eles acham que não é justo tirar isso também da área da saúde. E aí existe uma discussão sobre, peraí, se já existiu o benefício, é porque já existia uma fonte que custeava esse benefício. Porque qual a necessidade de se apontar uma fonte agora se já existia uma fonte antes? Entenderam qual que é o negócio? Então, isso entrou como destaque. Os senadores vão avaliar melhor se de fato existia essa fonte e vão votar na quarta-feira só o destaque. Se a fonte será da indústria farmacêutica ou será de um outro lugar. Mas o fato é, o projeto principal foi aprovado, nós temos aí a segurança de dizer que nós teremos esses novos valores em 2026, é óbvio, né, gente? Ressalvada a sanção do presidente da República. Nós estamos falando de política e tudo pode mudar. Mas, a princípio, o que nós temos é isso. IPI, né? Prorrogado até 2026, com teto de 200 mil, incluindo as pessoas com visão monocular e as pessoas com deficiência auditiva, tá certo? Vou dar mais uma dica para você que está aí com a gente. Gente, olha só,
você que tem visão monocular, que tem deficiência auditiva, nós estamos falando de duas coisas aqui, né? IPI e ICMS. Fica a dica para você, tá? Não há inclusão dessas duas categorias no ICMS, tá certo? Só no IPI. Então, quem tem visão monocular, quem tem deficiência auditiva, a gente vai ter que construir isso assim que entrar em vigor essa legislação do IPI. Nós vamos ver como que o Estado vai tratar isso. De repente, nesse processo legislativo, né, que o CONFAS está determinando que cada Estado faça um processo legislativo sobre o assunto, até isso possa ser incluído. Mas isso não é automático, tá certo? Então, no ICMS não contempla os monoculares e os auditivos por enquanto. Existem outras situações que podem ser judicializadas, porque tem lei estadual, principalmente para o monocular, né? Considerando o monocular como pessoa com deficiência, mas isso é uma outra história que a gente vai tratar ao longo desse período aí. Beleza? Então assim, era esse recado que eu queria trazer para você. De hoje para amanhã, muitas informações vão chegar sobre o assunto. A gente vai trazer mais informações para vocês através de vídeo, né? E vocês vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo aí em tempo real. Eu queria trazer essa informação para vocês, para que vocês possam saber. Resumindo a história, IPI prorrogado até 2026, 200 mil de teto, inclusão dos monoculares e as pessoas com deficiência auditiva. ICMS, teto de 100 mil para você ter todas as isenções. O carro que você comprar acima desse valor terá direito à isenção de ICMS até 70 mil, o resto você paga o ICMS, tá certo? E será necessário que os estados tratem isso numa legislação estadual. É isso que nós temos para hoje. As notícias são excelentes. Nós já queremos aqui aproveitar e dizer para você que o Natal chegou antecipadamente para nós, que estávamos sem expectativas do que ia acontecer. E agora nós temos aí num dia tudo acontecendo de maneira assim, rápida e favorável ao PCD. Beleza? Era esse recado que eu queria mandar para você. Se você tiver alguma pergunta, eu estou aqui à sua disposição. Se não tiver, eu quero me despedir de você, quero te agradecer pela audiência de estar comigo aí nesse período e dizer para você que você continue contando com a Habilitar, que dentro do possível a gente vai tentar trazer a informação com responsabilidade, né, e com segurança para que você entenda como que as coisas realmente estão acontecendo. Tá bom, gente? Olha, aquele abraço para você, obrigado pela sua audiência e precisando, conta com a gente aí que a gente está aqui para te ajudar. Tá bom? Um abraço, fui!